Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero te convidar para jogar baralho cigano. E sim, nós vamos jogar, porque você sabe, ou talvez não, que o baralho cigano ou o baralho Lenormand, que é da Madame Lenormand, ele não é exatamente dela. O que se sabe de Madame Lenormand? Nós sabemos que ela ficou órfã aos 6 anos. Ela era criada pelo padrasto e a atual esposa dele. Depois, num outro vídeo, eu conto essa história. Ela vai para um convento e fica lá até os 14 anos. Aos 14, ela vai para Paris e começa a trabalhar na loja do padrasto. Ele monta uma loja em Paris e ela começa a trabalhar ali com ele. Também se sabe que, quando ela tinha por volta de 17 anos, e foi bem perto de quando a Revolução Francesa estourou, ela vai para Londres. Lembre-se que na Inglaterra era possível ser adivinho, mas na França não. Dizem que ela foi para a Inglaterra em busca de um médico conhecidíssimo. Como eu falei, em um outro vídeo nós vamos falar sobre a história certinha dela. Mas ela volta da Inglaterra e começa a fazer os seus atendimentos. Ela monta uma livraria e começa a fazer ali os seus atendimentos. O que a gente sabe é que essa mulher, ela tinha muitos dons. Ela lia as mãos com quiromancia, borra de café, ovos, ela jogava terra, ela conseguia ler terra, cristais, tudo isso. Se ela lia oráculo ou não, isso ainda é uma dúvida. Eu já ouvi que existe o Grand Lenormand, que em tese tem entre 52 e 55 lâminas, e o Le Petit Lenormand, que é esse que a gente conhece e adora. Só que o Le Petit Lenormand não é o jogo da Madame Lenormand. O Le Petit Lenormand ou o baralho Lenormand, baralho cigano, ele foi inspirado num jogo que chama o Jogo da Esperança. Se você trabalha com baralho cigano ou gosta de baralho cigano, você já ouviu isso. Mas ontem, pesquisando, eu achei as regras do jogo. E é isso que nós vamos fazer hoje, certo? Vamos lá. Como esse jogo era jogado? Eu vou ler a tradução do manual do jogo. Esse manual está no Museu Britânico de Tarot. Comecemos. Essa é a primeira tradução em inglês do livreto de instruções de páginas que acompanham as cartas do Jogo da Esperança, que se encontra no Museu Britânico com o nome de Das Spiel der... Desculpe, eu não vou conseguir ler em alemão. Registrado em 1986. Essas cartas, de autoria de J. K. Hatchell, foram publicadas em cerca de 1800 pela G.P. Bieling de Nürnberg. As instruções trazem regras de jogo e formas simples de prever o futuro contando histórias. As regras do jogo. Podem jogar quantas pessoas quiserem, e cada jogador coloca de 6 a 8 peões num pote. As 36 luminuras são dispostas num quadro que deve ter 6 linhas de 6 cartas, em ordem numérica de 1 a 36. Depois, cada jogador pega um peão ou uma peça e joga 2 dados de cada vez, movendo-se o número de cartas, começando pela primeira. Por exemplo, o jogador que tenha tirado nos dados 4 e 1 move sua peça até a quinta carta. Na próxima vez, irá mover o número de cartas a partir da quinta até terminar o jogo. Cada uma das 36 lâminas na qual o seu peão cair, nela encontrará uma figura que pode ser favorável, desfavorável ou indiferente. Chamo de indiferente as lâminas que não influenciam a direção para frente ou para trás no jogo, e de forma que ele fique ali até a próxima rodada. As lâminas seguintes são favoráveis ou desfavoráveis. E é aqui que isso fica muito interessante. Vamos acompanhar. Então, nós vamos começar
aqui no 1. Lembrando que se a gente joga com 2 dados, é impossível dar 1. Sempre vai dar de 2 para frente. O jogo começa com a lâmina número 3. Número 3. A pessoa que tirar 3 e chegar ao navio será alegremente enviada por ele até as Ilhas Canárias, onde os belos e conhecidos pássaros estão no número 12. Quer dizer, a pessoa que tira 3 e está aqui, ela vai para o número 12, que está aqui. Número 4. Pessoa que cai na casa. Na entrada dessa casa, 2 marcos têm que ser pagos ao porteiro. Marco era a moeda daquela época e vocês vão ver aqui, ao longo desse jogo, se ganha e se perde muito dinheiro. Número 6, a carta das nuvens. Na carta das nuvens, as nuvens trovejantes te levam de volta para o número 2, ou seja, você volta ao trevo. Número 7. Para se proteger da perigosa picada dessa serpente, 3 marcos devem ser pagos. Número 8. Aquele que chegar a esse caixão será considerado morto até outro jogador chegar nessa lâmina ou até que ele consiga 2 números iguais, para que quando for jogar os dados, não saia do jogo. Aí nós vamos para o número 11. Para que não seja castigado por esse chicote, deve-se pagar 2 marcos. Para essa, movem-se 2 casas para o rapaz, número 13. Então, quando você chega no chicote, você paga 2 marcos e já vem para o número 13. Número 14. A astuta raposa desvia o jogador e ele tem que buscar refúgio na floresta, na lâmina de número 5. Nós falamos a árvore, mas aqui no jogo é conhecido como a floresta. Número 16. Chegando à estrela de boas perspectivas, o jogador ganha 6 marcos. Número 19. Para desfrutar de uma vista agradável da torre, paga-se 2 marcos. Aí vamos para o número 21. O jogador deve ficar nesses íngremes Alpes até que outro o tire de lá, ou ele consiga 2 números iguais nos dados. Número 22. Sem saber, esse caminho te leva a contornar as montanhas de volta para o jardim, na carta de número 20. Número 24. Quem quer que conquiste esse coração o oferecerá imediatamente para o jovem, número 28, ou para a jovem, número 29. Ou seja, se você conquistou esse coração, você vai ou para o homem ou para a mulher. Número 25. Quem achar esse anel ganha 3 marcos. Número 26. Quem ler esse grimório será forçado por um feitiço a voltar à casa do jardim. Número 20. Número 27. Quem recebe essa carta tem que pagar 2 marcos ao portador. Número 28. Esse jovem leva até o brilhante sol da esperança, no número 31. Mas quem chegar aqui por meio do coração, ou seja, por meio do número 24, não terá esse destino. Espera-se então pela próxima vez. Ou seja, se você cair no 28 pelos dados, você avança para o sol. Se você vier parar aqui por causa do coração, você permanece aqui até a sua vez de jogar de novo. Número 29. A jovem leva você até a lâmina 32, a menos que se chegue aqui através do coração. A mesma coisa aqui. Quem tira a mulher vai para o número 32, a lua, a menos que você tenha vindo porque você caiu no coração. E aí você espera novamente a sua vez de jogar. Número 33. Alcançando essa chave, ganha-se 2 marcos. Número 34. Alcançando o peixe, paga-se 2 marcos.
Número 35. Essa é a lâmina mais importante do jogo. Quem chegar aqui ganha o jogo e leva todo o dinheiro que estiver no caixa. Número 36. Tão perto do campo mais afortunado, o jogador é enganado e, contra sua vontade, avança um passo para longe da direção, a figura da cruz, até que outro jogador chegue e retire seu fardo ou consiga um duplo nos dados. Por que eu quis trazer isso para a gente hoje? Porque a gente tem como perspectiva que algumas cartas são positivas e outras são negativas. Mas quando a gente para ver, isso talvez não seja bem assim quando o jogo foi criado. Então a gente imagina que conhece bem o baralho cigano, porque a gente trabalha com ele há muitos anos. E aí, eu fui pegar essa tradução no site Clube do Tarot, pelo Alexander Leplier. Espero que seja assim que falo sobre o sobrenome dele. E se a gente for fazer uma análise bem clara, acompanha comigo. A carta número 1 é a entrada. Você não vai conseguir cair aqui, como a gente já falou. O trevo é uma carta que você volta para ela. O navio é uma carta boa, porque o navio vai te levar para a carta número 12. A casa não. Para nós, a casa é estabilidade, é família, mas aqui a casa tem um porteiro e o porteiro te cobra 2 francos. Aí nós vamos para as nuvens. Nuvens todo mundo sempre soube que não era uma carta boa. Nós temos a serpente, que também não é uma carta boa. O caixão, que também não é uma carta boa. As flores são uma carta neutra, que depois, lá na frente, ele diz que nós podemos colocar multas nessas cartas que são neutras. Depois eu leio isso pra gente. E aí a gente tem o chicote. O chicote é uma carta ruim. Contudo, se você pagar 2 francos, você avança 2 casas. Isso não acontece com outras. A estrela é uma carta boa. Aí nós temos a torre. É uma carta ruim, porque você também tem que pagar. Nós temos as montanhas, que também é uma carta ruim, porque também se tem que pagar. Mas a surpresa está nos caminhos. Os caminhos, eles vão te levar de volta à carta de número 20. Isso não é uma coisa boa, certo? Que mais? Aí o coração é uma carta muito boa, o anel é uma carta muito boa, mas o livro, que nós sempre entendemos estar ligado a conhecimento, não é uma carta boa, porque quando cai o livro, eu pago. A mesma coisa a carta. A carta deveria ser uma carta boa, uma lâmina boa, porque a carta traz novidades, mas aqui você paga para receber essas novidades. O homem é uma carta boa que te leva para o sol, a mulher é uma carta boa que te leva para a lua, e aí nós temos os peixes, que são uma enorme surpresa, porque o peixe é conhecido como a carta da prosperidade, da abundância, mas aqui você paga 2 marcos por essa abundância. Então, eu quis trazer isso hoje para a gente ver que nem sempre o que a gente acredita ser só o certo é o certo. Claro, eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você consagrou o seu deck dessa maneira, se você lê as suas cartas dessa maneira, está certo. Não importa. Porém, se nós formos pegar qual é a origem dessas cartas, aí a gente vê que nem toda carta tem a origem que a gente imaginou. Só para concluir o vídeo, nós temos aqui. Se os jogadores quiserem adicionar mais variedades para o entretenimento do jogo, usando charadas, multas, etc., é fácil fazer e cada grupo será capaz de encontrar lâminas em que se pode ser acrescentado recompensas ou multas. Por exemplo, as lâminas número 2, 5, 9, 13, 15, 18, 23, 30, 32 e 36 podem ser declaradas como multas quando chegar até elas em ordem numérica. Nas lâminas 10, 12, 17, 29 e 35, deve-se cantar uma canção de amizade e desejos de saúde.
Para isso, encontram-se várias sugestões no livro Seleção das Mais Excelentes Canções de Amizade, publicado pelo mesmo editor. E aí, aqui nós temos um adendo muito interessante que responde a uma pergunta muito antiga. Por que existem cartas, arcanos menores ou cartas de baralho, no Lenormand? O autor diz: para que se possa jogar com cartas comuns de naipe francês e alemão com essas 36 cartas com figuras para maior entretenimento, as cartas alemãs e francesas foram incluídas no topo de cada lâmina. É somente necessário deixar-se os 6 e 7 fora do jogo. Isso também torna fácil de aprender e comparar as cartas alemãs e francesas. Ou seja, aqui nós temos no Lenormand 36 cartas. Quais são elas? Todas menos 6 e 7. Eles fizeram isso apenas porque, naquela época, essas cartas eram populares e eles entenderam que, deixando essas cartas no topo, o jogo se tornaria mais fácil, mais compreensível. Eles finalizam dizendo: também é possível jogar um divertido jogo oracular com essas cartas, embaralhando-se as 36 e deixando a pessoa a quem é destinado o oráculo e depois dispô-los em 5 linhas com 4 linhas de 8 cartas e a quinta com 4 restantes. Ou seja, algo muito parecido com a mesa real. Ele finaliza dizendo: se a pessoa que é consulente é uma mulher, lâmina 29 começa compondo um alegre conto, a partir das cartas que a rodeiam. Se é um homem, o conto começa na lâmina 28. Mais uma vez, usa-se as cartas que rodeiam. Isso trará mais diversão para qualquer boa companhia. E aí tem uma observação. Final dos autores, Marco e Tali. Nosso livro sobre as cartas Lenormand, com o Stefan, será publicado no começo de 2013 pela editora, contendo essas e outras pesquisas originais, com lições sobre leituras de carta, compostas a partir da tradição cartomântica europeia. Bom, eu espero que, vendo esse vídeo, você tenha mais luz sobre o seu deck. Nada está errado. Tudo é adaptável. Como você viu, esse é um deck que tem origem alemã, inspirado numa cartomante francesa, que a gente nem sabe se era cartomante mesmo ou se usava muito mais outros métodos divinatórios. E o que a gente pode concluir é que o importante é você se entender com o seu deck. Eu espero que você tenha gostado e vejo você nos próximos vídeos.